Bom dia, meu nome é Marcelo, sou acadêmico do curso de Letras Português da UTF-PR. Esses vídeos eles fazem parte da disciplina de estágio obrigatório número 3 e essa é a nossa aula número 4. Seria muito interessante que a gente começasse retomando o conteúdo que foi visto na aula de número 3, né? Vocês viram na aula de número 3 que a charge ela é um gênero jornalístico, né? Ela tem uma presença forte, uma presença recorrente em jornais, porque justamente ela consegue condensar uma matéria toda em uma única ilustração, né? Então, por vezes, é comum a gente ir, abrir um jornal, uma revista, ver ali um texto e logo abaixo desse texto ter uma charge resumindo tudo aquilo que foi lido. Outra característica comum também que vocês viram e que é comum da charge é que ela tem um local e uma data específica, né? Ou seja, a charge ela é temporal, né? Ela só vale para aquele momento específico, para aquele local específico, para aquela data. É como se ela tivesse uma data de validade. Outra questão que vocês viram da charge é o posicionamento, né? Além das críticas de tom humorístico, é muito comum que a charge, através da charge, seja possível que a gente identifique o posicionamento do chargista e do editorial diante do fato que ali está sendo retratado, né? Observe na charge ali embaixo. Maioridade penal. 2 crianças sentadas e uma diz... pelo menos aqui a gente sempre tem professor, né? A gente consegue identificar aqui nessa charge o posicionamento do chargista e do editorial no qual ela foi veiculada, justamente o contrário à redução da maioridade penal. Agora vamos entrar de fato no tema dessa aula, né? Que é tentar relacionar a charge, um gênero jornalístico, com também outro gênero jornalístico muito familiar a todo mundo, que é justamente a tirinha. Mas antes disso, vamos dar uma olhada num vídeo sobre o processo de criação da tirinha para entender como ela é feita. Esboços de 30 coisas, eu gosto de 3, para ser bem sincero.
Bom, agora que vimos o processo de criação das tirinhas, seria muito interessante que a gente tentasse compreender o que de fato seriam as tirinhas, né? A tirinha ela é uma pequena sequência de ilustrações em formato em quadrinho, né? Geralmente ela apresenta de 2 a 5 quadrinhos, na qual ela vai ter ser crítica aos valores sociais, né? A gente já vê aqui uma certa semelhança com o gênero charge, que também busca apresentar crítica aos valores sociais. As tirinhas elas buscam trazer ao leitor reflexões sobre assuntos do cotidiano, né? Mais uma semelhança com a charge, que também busca suscitar no leitor um pouco de reflexão a respeito de assuntos do dia a dia, aqueles assuntos de destaque. E uma outra coisa que devemos entender é justamente da onde vêm as charges, né? Qual que seria a origem delas? O gênero charge ele surge nos Estados Unidos devido à falta justamente de espaço nos jornais para publicação de passatempos, e esse nome tirinha remete justamente ao formato do texto, né, que parece um recorte de jornal, uma pequena tira. Bom, um dos pioneiros na criação da tira vai ser justamente o americano Bud Fisher, né? O Bud Fisher ele vai publicar a tira Mutt Jeff, que buscava ironizar e criticar a vida de dois apostadores degenerados. É uma tira que vai acabar fazendo sucesso na época, vai ser publicada por mais de 70 anos, é uma tira longeva, né? Ela começa a ser publicada ali por meados de 1890, acaba indo até 1960, se estendendo 2 a 3 anos a mais que isso. Aqui no Brasil, a primeira tira a ser publicada vai ser publicada pelo jornal A Vida Fluminense, a tira do Ângelo Agostini, né, chamada As Aventuras do Ioquim, que buscava que discorria justamente sobre a vida de um caipira que chegava na capital fluminense e acabava se chocando com aquela capital meio urbana e meio rural. Bom, é claro que hoje existem muitos outros cartunistas. Um deles é justamente o Joaquim Salvador Lavado Terron, popularmente conhecido como Quino, né? Ele vai ser responsável por criar as tirinhas da Mafalda. Todo mundo conhece a Mafalda, é aquela menina de perfil questionador, sempre preocupada com questões importantes do mundo. Um outro cartunista importante vai ser o William Bold Watterson II, né? Mais conhecido como Bill Watterson. Ele vai ser responsável por criar uma outra tira muito famosa, que é justamente as tiras do Calvin do Haroldo. No Brasil, um dos pioneiros da tira vai ser justamente o Maurício de Souza. O Maurício de Souza ele não começa publicando a Turma da Mônica, ele começa em 1950 publicando as tirinhas do Cãozinho Bidu pelo jornal A Folha de São Paulo. Né? Observem ali embaixo uma das primeiras tiras do Maurício de Souza. Né? É uma tira que ele busca justamente fazer referência a uma outra tira muito famosa, que é a tira do Snoopy. Bolas, não sei como ele consegue. Morar em cima da quina do telhado é tão desconfortável. Um outro quadrinista muito importante vai ser aqui no Brasil vai ser justamente o Alexandre Beck, que vai ser conhecido por criar as tiras do Armandinho, aquelas tiras que a gente sempre encontra nas nossas provas, né? O Armandinho é um personagem irônico, mas com um perfil muito semelhante ao da Mafalda, né? Um perfil questionador e muito preocupado com questões de mundo. Claro que existem muitos outros chargistas, né? Muitos outros quadrinistas, mas se a gente fosse elencar todos eles, a gente não ia sair daqui nunca, né? Vamos observar ali agora algumas características do gênero tirinha, né? A primeira característica é justamente que elas são narrativas curtas, como a gente já tinha conversado, né? Elas apresentam de 2 a 5 quadros, ou seja, são histórias breves. A segunda característica é que elas justamente apresentam traços humorísticos e satíricos, algo muito parecido com o gênero charge que a gente já tinha visto, né? Ela traz uma mensagem opinativa, ou seja, é muito comum que a gente consiga ver a opinião do cartunista a respeito do fato que ele está sendo retratado. Os personagens são fixos ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que justamente, por exemplo, nas tirinhas da Mafalda, é como que a gente encontra sempre a personagem a Mafalda, né? Do mesmo modo que na tirinha do Armandinho
como que é de se esperar que a gente encontre sempre um personagem Armandinho, sendo como protagonista ali, né? Ela apresenta uma linguagem até um pouco, ele é um texto mais sincrético, né? Ele apresenta uma linguagem verbal e não verbal ali para construir sentido. Não quer dizer também que sim, isso vai aparecer simultaneamente, né? Às vezes é comum só uma linguagem não verbal na tirinha também, mas com frequência é comum aparecer um misto disso, né? Uma linguagem verbal aliada a uma linguagem não verbal. Elas apresentam geralmente diálogos, né? Esses diálogos eles podem ser com outros personagens ou pode ser apenas um solilóquio, né? O personagem fala com ele mesmo. As tirinhas elas também vão apresentar alguns recursos icônicos verbais próprios, exemplos como balões, onomatopeias, metáforas visuais, figuras cinéticas e etc. E um desfecho inesperado, né? Ali é uma quebra de expectativa, né? A gente acha que vai se resolver e não. Algumas das temáticas comuns justamente nas tirinhas é justamente uma temática humorística, né? Para causar humor no leitor, uma temática irônica, uma temática satírica, uma temática reflexiva ali, né? Uma temática que busca justamente fazer o leitor refletir sobre o que está sendo retratado, ou uma temática também política, né? Geralmente quando a gente vê nas tirinhas uma temática política, elas são uma temática crítica, né? Bom, outra questão muito importante que a gente deve notar é justamente a disposição gráfica da tira, né? As tiras, como a gente já disse, elas são uma narrativa curta, né? Elas apresentam uma sequencialidade de quadros. Essa sequencialidade de quadro vai ser responsável justamente para dar progressividade à história. Ela vai demarcar o diálogo, a continuidade das ações, a temporalidade, e vai influenciar também na leitura. Observem a tirinha ali embaixo. Ela vai exemplificar isso que eu acabei de dizer, né? O que fazer frente à provocação descarada? A vontade de reagir no mesmo tom. Mas sei lá, briga é briga. No fim, ninguém ganha. Luta é diferente. A gente vê, ou seja, que ali do primeiro quadro para o segundo, para o terceiro, a sequência de quadros ela acaba sendo responsável por demarcar a continuidade das ações, como também por demarcar a temporalidade, né? A gente vê o que acontece no último quadro é diferente do que acontece no primeiro quadro, é diferente do que está acontecendo no último, né? Há uma mudança de tempo também. Os meios de publicação das tirinhas são semelhantes aos meios de publicação também da charge, né? Tanto a charge quanto a tirinha elas acabam sendo circuladas com frequência por jornais, revistas, blogs, redes sociais, né? A gente vê que com os avanços tecnológicos, o advento da internet, é muito comum a gente encontrar tirinhas e charges em blogs, em redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram. E por que é importante a gente se atentar à tirinha, dar essa atenção à tirinha, né? Em razão da grande capacidade da tirinha de causar questionamentos, reflexões, conscientizações, a interpretação de tirinha ela tem sido um grande instrumento de aplicação em concursos públicos, vestibulares e avaliações, como o Enem, né? Bom, levando em consideração que o tema das nossas aulas é o gênero charge, seria muito interessante que a gente conseguisse relacionar ele com outro gênero, né, que justamente esse gênero que a gente acabou de ver, né, a tirinha, ambos gêneros jornalísticos, né. Vamos ver primeiro a charge, né. A gente vê um senhor ali sentado e acima dele as frases: homofobia não existe. A morte dessas criaturas asquerosas, pervertidas, encarnações do anticristo, é tudo crime passional. Vamos para a tirinha. Na TV, homossexuais continuam sendo caricaturais. Nas ruas, travestis continuam sendo alvos de ataques e assassinatos. Nas famílias, jovens continuam sob a repressão, tendo que esconder o seu desejo. Afinal, o que tanto te ameaça, machista? É só a ideia de que isso pode mudar? Ou seja, a gente vê que tanto a tira como a charge elas apresentam uma temática crítica à questão da homofobia, né? A partir tanto da leitura da charge quanto da tirinha, a gente consegue pelo menos fazer algumas perguntas, né? Podemos nos fazer algumas perguntas para tentar estabelecer semelhanças e diferenças entre esses dois textos, né?
A primeira seria quais são os possíveis leitores dessas ilustrações, qual a disposição gráfica desses textos, qual é o contexto de produção delas, qual é o discurso por trás delas, quem está sendo representado na charge, na charge a quem os termos pejorativos se referem, e por que eles são utilizados pelo personagem. Na tirinha, qual é a função dos termos na TV, na rua e na família. Ainda na tirinha, quem é o homem do último quadro representado e por que ele segura uma tocha na mão. Qual é a finalidade discursiva? Qual é a intenção discursiva? Bom, para começar, a gente tinha feito a pergunta inicial, né? Quem são os possíveis leitores dessas ilustrações, né? Por se tratar de gêneros jornalísticos, né? Os possíveis leitores desses textos são indivíduos mais velhos, habituados a lerem o jornal, seja em suporte de publicação tradicional, como jornal, revista, ou em meios digitais, né? Contudo, como são ilustrações publicadas inicialmente no meio eletrônico, há uma aproximação também da charge da tirinha em questão com o público jovem, né? Bom, outra questão era qual é a disposição gráfica desses textos, né? A gente vê que a homofobia, a charge ali em questão, ela apresenta justamente um único recorte, né? Um único quadro, enquanto a tirinha em questão, ela apresenta uma sequência de 4 quadros. A charge em questão ela apresenta um único quadro porque ela tem justamente a finalidade de satirizar um acontecimento de destaque na sociedade, né? Um acontecimento específico. E qual seria esse acontecimento? É justamente a fala de um deputado que tentou desvincular o aumento da violência contra pessoas homossexuais à homofobia, né? Enquanto a tirinha não, ela está trazendo um quadro geral de todo o preconceito, né? Dos estereótipos vivenciados, né? Ela está criando uma pequena narrativa sobre isso a partir daqueles 4 quadros. E qual seria o contexto de publicação delas? O texto de publicação da charge da tirinha é justamente 2019, né? A época ali que o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a possibilidade de criminalização da homofobia e da transfobia, né? Ela tentava equiparar esses crimes a crimes como o racismo, por exemplo. Qual o discurso por trás delas, né? Tanto a charge quanto a tirinha em questão, elas apresentam discursos polifonicamente já constituídos, né, que emergem tanto de um campo ideológico quanto religioso sobre a sexualidade, e são discursos que acabam sendo replicados nas esferas midiáticas, didáticas e familiares, né? São discursos preconceituosos que acabam reverberando de alguma forma. Outra questão que elencamos foi justamente quem está sendo retratado na charge, né? A gente vê que a charge, por mais que ela traga um deputado, ela está representando também uma bancada. Que bancada? Justamente a bancada evangélica do Congresso Nacional, que na época se colocava como contrária às possibilidades de criminalização da homofobia por parte do Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê ali um pequeno recorte do jornal Estadão que evidenciava justamente o posicionamento contra dessa bancada, da bancada contra a possibilidade da homofobia se tornar crime. Outra questão que elencamos era, na charge, a quem os termos pejorativos se referem? E por que são utilizados pelo personagem? A gente viu ali que o personagem ele apresenta uma série de termos pejorativos, né? Ele diz que ele não que a homofobia não existe no Brasil, né? Mas logo em seguida ele qualifica indivíduos como não homossexuais como criaturas, entre outras coisas, né? Que a gente viu lá, né? Os termos pejorativos ali eles são empregados como referência aos indivíduos de orientação sexual diferente daquela estabelecida pelos valores religiosos, né? As expressões proferidas pelo personagem ela tem justamente o objetivo de deslegitimar, desonrar e de estigmatizar os sujeitos não heterossexuais, né? Nos voltando também à tirinha, né? Qual seria a função dos termos na TV, na rua e na família, né? Vamos ler ali embaixo. Na TV, homossexuais continuam sendo caricaturais e ridículos. Nas ruas, travestis continuam sendo alvos de ataques e assassinatos. Nas famílias, jovens continuam sob a repressão do seu desejo. Afinal, o que tanto te ameaça, machista? É só a ideia de que isso pode mudar? Bom,
a gente vê que esses adjuntos adverbiais na TV, na rua, na família, eles cumprem a função de localizar onde as ações ocorrem, né? E mostrar que, na realidade, a homofobia, além de acontecer a todo momento, elas estão em todo lugar, né? Ademais, tem a questão do posicionamento desses adjuntos adverbiais, né? O fato de eles estarem no início da oração, no início da frase, salienta justamente a opinião do autor. A opinião do autor é justamente que a homofobia é um crime recorrente no Brasil. Outra pergunta que elencamos foi justamente que elencamos sobre a tirinha foi: quem é o homem representado no último quadro? E por que ele segura uma tocha na mão, né? A gente observa ali um homem de terno, um semblante fechado, ele tá o que parece ser no escuro, e ele segura uma tocha na mão, né? Acho que só pelos elementos não verbais a gente não consegue identificar quem é esse, né? É necessário ele relacionar com a linguagem verbal ali em cima, né? Afinal, o que tanto te ameaça, machista? É só a ideia de que isso pode mudar? Seja, né, o homem do último quadro representado é um homem machista, né? A gente sabe que o discurso homofóbico ele deriva de um pensamento machista, conservador, favorável a colocar os sujeitos de orientação sexual diferente como anormais ou inferiores, evidenciando assim um caráter excludente. A tocha que a gente viu na charge, aquela tocha na mão do homem conservador, do homem machista, ela justamente representa o atraso do homem tolerante, né? É um homem que está ali no escuro. O pensamento conservador, ele é um pensamento, o pensamento conservador do machista, ele é primitivo, né? Ele acaba sendo pobre, ele é dissonante com a atual realidade do Brasil. É isso que o chargista, isso que o cartunista ele busca explorar na tira. Outra pergunta que elencamos era: qual é a finalidade discursiva das ilustrações, né? A finalidade das ilustrações é apresentar uma crítica social ao discurso homofóbico na sociedade, né? Enquanto a charge ela vai se valer da tira e da ironia para denunciar o preconceito, a tirinha ela vai elaborar um quadro geral do que é vivenciado pelas pessoas não heterossexuais para mostrar o que é o tratamento para elas hoje em dia, né? Aquele tratamento preconceituoso. Outra pergunta que nós fizemos foi: qual era a intenção discursiva delas, né? Qual a intenção discursiva da charge e da tirinha, né? A gente viu que a primeira intenção discursiva da charge era justamente criticar esse discurso homofóbico, né? Mas há pelo menos outras duas intenções, né? A intenção delas é também denunciar os estereótipos que reforçam o preconceito contra essas pessoas. E o terceiro e a última intenção discursiva que a gente consegue ver ali na charge, na tirinha, é justamente expor as origens do discurso aversivo à homossexualidade, né? Ele é um discurso também religioso, ele acaba sendo, às vezes, de origem do campo religioso, de um campo mais conservador. Bom, a gente viu que tanto a charge e a tirinha, elas têm por meta estabelecer uma crítica à homofobia, né? Ambas utilizam uma linguagem verbal e não verbal para construir sentido. A gente viu ali uma linguagem sincrética. A charge ela utiliza o humor, a ironia para tratar aquele tema, né? Enquanto a tirinha ela vai apresentar um quadro geral sobre esse conceito para causar uma reflexão ali nos leitores. Bom, depois de tudo isso, seria muito interessante que a gente fizesse um exercício, né? Que a gente analisasse uma charge, justamente porque o tema das nossas aulas é o gênero discursivo charge, né? Vamos analisar essa charge abaixo, né? Tem uma denúncia para fazer ao promotor e ao juiz desta comarca. Diz ali um rapaz todo machucado. E a recepcionista responde para ele: volte outro dia. O promotor e o juiz moram na capital e só vêm aqui de mês em mês. É estranho um juiz e um promotor que só vem de mês em mês, né, para trabalhar. Mas vamos à pergunta, né? Tendo visto os elementos que compõem a charge apresentada, constata-se que pela natureza da denúncia, o homem pode apresentá-la. Não, observem a charge lá, o homem está todo machucado, né? O rapaz está todo machucado, ele precisa de urgência. Quem sugere que ele volte mais tarde é justamente a recepcionista, né? Ou seja, essa é uma pergunta errônea, é uma opção errônea, né? B. A aparência dos personagens demonstra igualdade de classe social. Voltemos à charge.
a gente vê que não, né, que a mulher ali ela está muito mais vestida, né, enquanto as vestimentas do homem eles são vestimentas mais simples, ou seja, eles são de classes sociais distintas. As falas dos personagens apresentam recursos próprios de uso literário. O que seriam esses recursos próprios de uso literário, né? Seriam aquelas linguagens mais, aquela linguagem mais retórica, aquela linguagem, aquelas figuras de linguagem, né? Uma linguagem mais conotativa. E é o que a gente não vê ali na charge em questão, né? Ou seja, é uma pergunta capciosa, feita para enganar a gente, mas não é a opção C. Na mensagem pretendida pelo autor da charge está implícita uma crítica. Que crítica que está implícita nessa charge? É a crítica justamente ao ao tratamento com as pessoas simples nesses locais públicos, né? De fato, pode ser AD, né? Mas vamos ver aí antes de afirmar que possa ser AD, né? O texto, por ser jornalístico, não apresenta qualquer função de linguagem. Muito pelo contrário, né? E justamente por ser um texto jornalístico, apresenta-se uma função de linguagem, uma função crítica, né? Ou seja, a resposta correta é justamente a resposta D, né? Na mensagem pretendida pelo autor da charge está implícita uma crítica ao descaso dos órgãos públicos ao tratamento com as pessoas mais simples, né? Bom, seria muito interessante agora se a gente fizéssemos uma revisão daquilo que vimos até agora, né? A gente viu a relação entre a charge e a tirinha, né? A gente viu que são dois gêneros jornalísticos que buscam ali fazer uma crítica social. A gente viu as características da tirinha. A gente viu que as tirinhas elas apresentam traços humorísticos e satíricos, assim como a charge. A gente viu os principais quadrinistas. A gente viu o Quino, a gente viu o Alexandre Beck, a gente viu o Maurício de Souza. A gente viu a importância de disposição gráfica, né? A gente viu como a estrutura influencia na leitura e no entendimento da narrativa, da tirinha. A gente viu os meios de publicação da tirinha, que são os mesmos meios de publicação da charge, né? A gente viu ali que as tirinhas elas são publicadas pelas revistas, pelos jornais, por blogs e por redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram. E também fizemos uma análise da tira e da charge, né, ali buscando semelhanças e diferenças entre as duas. Bom, é isso. Até mais.